Uma boa noite a todos nós. Que a paz do Mestre Jesus de Nazaré já esteja inundando os nossos lares, os ambientes onde nos encontramos, já derramando aquele amor infinito que Ele tem por todos nós. Vamos dar a continuidade aos estudos, às reflexões que temos feito nas salas virtuais da Casa da Prece Chico Xavier, a respeito de passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido mestre leonês Allan Kardec. Para aqueles que quiserem acompanhar, nós estaremos lendo o capítulo 25, que diz sobre buscai e achareis, a seção número 6, observai os pássaros do céu. Então, aqueles que estiverem com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, podem acessar o capítulo 25, item 6. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para o sustento da própria vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as suas vestes? Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais do que eles? E qual dentre vós é que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou de onde nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, nós temos aqui conversados nessa sequência de reflexões, né? Na segunda-feira passada, nós tivemos uma reflexão sobre a calma diante da adversidade. Se a gente tiver calma, sem medo, sem ansiedade, amando, nos acercando de nossa família, obtendo sabedoria, vamos atingindo cada vez mais a almejada espiritualidade. Divaldo, recentemente, numa palestra que ele proferiu para via remota, né, para o Conselho Espírita da Inglaterra e vários outros conselhos espíritos federativos de países da Europa, e que também foi divulgado aqui no Brasil, ele nos colocou numa de suas passagens que estamos numa situação em que devemos aproveitar este momento para sermos melhores. Buscar aproveitar este momento para sermos melhores. E então nós nos recordamos dessa tríplice passagem de Jesus em que ele nos relata, em que ele nos aconselha, em que ele nos esclarece. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta e a porta se abrirá. Existe uma passagem muito interessante de Emmanuel,
mentor espiritual do querido Chico Xavier, em psicografia do Chico, no livro Pão Nosso, lição 109, que se chama Três Imperativos, em que o Emmanuel nos comenta, nos esclarece a respeito dessa passagem tríplice de Jesus. E o Emmanuel chama a atenção, pedir, né? Pedir para obter. Nós sabemos como pedir, então temos que prestar muita atenção no como estamos pedindo e no que nós estamos pedindo. Porque muitas vezes nós estamos tão presos ao mundo material que os nossos pedidos só conseguem ir até o limite do material. São aquelas aquisições, as obtenções de coisas que estão ligadas à matéria e que, quando retornarmos à pátria espiritual, não poderemos levar. Muitos desses pedidos, talvez a grande maioria dos pedidos que estão endereçados a Deus, provavelmente aqui no planeta Terra, um planeta ainda de provas e de muitas expiações, ainda são pedidos muito ligados ao materialismo, às necessidades básicas materiais. Na metáfora de Jesus, a comida e a veste. Então, para Emmanuel, nos esclarecendo, né, pedir deve ser buscar, pedir um caminho da nossa libertação. Ou seja, eu não vou pedir o resultado pronto, eu não vou pedir o bem material pronto, eu vou pedir condições, calma, espiritualidade, paciência, discernimento, razão, para que eu possa conquistar aquilo que eu desejo, aquilo que eu mais desejo. Então, eu não vou pedir aquilo pronto, eu vou pedir a ajuda para que eu possa, a orientação para que eu possa conseguir. Buscar e achar, né? Buscar, nós precisamos fazer um esforço seletivo. Ou seja, nós temos que decidir onde nós vamos colocar a nossa energia e o nosso tempo, como foi falado na segunda-feira, na nossa palestra sobre a calma, nós temos que usar o nosso tempo e a nossa energia de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma que seja produtiva. Então, nós temos o livre-arbítrio para buscar o que nós quisermos. Estão aí, as opções estão todas aí. Mas como que nós vamos usar o nosso livre-arbítrio? Então, muitos de nós podem escolher fazer como uma mariposa, que é atraída pela luz, e aí vai e se encontra com a chama. E perece, porque ela está cega com relação à realidade. E nós estamos procurando a nossa realidade espiritual, mas estamos encarnados, então vivemos no mundo material. Então, nós temos que saber pedir orientação, qual o caminho, nós temos que saber buscar, a fazer o esforço seletivo, e nós, então, precisaremos bater na porta. E Emmanuel nos chama a atenção, né? Enquanto para pedir basta eu falar, para buscar eu observar, se eu quiser bater, eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que fazer uma ação, eu vou ter que interagir. Então, o bater aqui se refere a uma ação transformadora, que a gente pode entender como sendo aquele burilamento, aquela reforma em si que nós precisamos fazer dentro de nós para atingir os nossos objetivos. Então, se eu souber pedir o caminho correto, nós vamos receber a orientação. Se eu souber buscar qual o local que eu devo concentrar minhas energias e tempo, eu vou fazer esse esforço ser válido seletivamente. E se eu souber transformar a minha vida, então eu estarei tendo os nossos objetivos. Então, Emmanuel comenta nessa passagem, não bastará, portanto, rogar sem o rumo. Não bastará procurar sem o exame. Não bastará agir sem um objetivo elevado. E aí nós nos perguntamos, buscar. O que nós estamos buscando? O que nós temos buscado, o que nós estamos buscando neste momento que nós estamos vivendo. E aí a gente se reporta à passagem que a gente acabou de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus fala, observai os pássaros no céu, observai os lírios nos campos. E aí ele fala nessa passagem 4 vezes, não vos inquieteis pelo que vai comer, não vos inquieteis pelo que vai vestir, não vos inquieteis pelo que vai comer e vestir, e lá para o final ele fala assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. E não é essa a verdade? Se nós vivemos em inquietação, nós não teremos a calma, nós teremos a ansiedade, isso pode gerar o medo, e nós não estaremos avançando. Então, por isso que Jesus falou, não vos inquieteis.
Existe um risco de interpretação nessa passagem, que muitos podem enxergar nela uma negação da lei do trabalho, da lei do progresso. Né? Eu não preciso me inquietar com nada, vai vir tudo na minha mão, vai cair do céu. Né? E como dizem, do céu só cai chuva. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, essa passagem é uma passagem alegórica, em que a alegoria está representando a providência divina. A providência divina está presente para os pássaros. A providência divina está presente para as flores. Então, será que nós, seres inteligentes da criação, não estamos também passíveis de sermos beneficiados com a providência divina? Estamos, certamente, com muito mais razão. Então, nós temos aqui que interpretar essa passagem como onde nós vamos colocar o nosso foco, onde nós vamos colocar o nosso esforço seletivo, onde que nós estaremos efetuando as nossas buscas. Nós queremos fazer as nossas buscas naquilo que realmente vale. Ou seja, não é para largar o trabalho e largar o progresso, mas nós precisamos utilizar a nossa sabedoria para que nós possamos colocá-la onde realmente é devido, que são nas coisas espirituais. Nós não podemos descartar do mundo material, ou seja, nós não podemos largar de planejamento, largar a previdência, isso tudo é muito importante na nossa vida material. Contudo, a gente tem que estar preparado para a nossa vida verdadeira, que é a vida do Espírito, a vida imortal. Então, não estamos falando aqui da apologia, do caos, da anarquia ou da irresponsabilidade, quando a gente fala não vos inquieteis. Não vos inquieteis é acreditar que Deus estará do nosso lado e que nós saberemos buscar aquilo que nós precisamos. Então, uma das grandes lições é quando ele fala, Jesus nos fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o amanhã cuidará de si. Ou seja, é um convite para que nós possamos viver o momento presente. Isso inclui esse momento presente que nós estamos vivendo com relação à pandemia, mas não só, isso vale para toda a nossa vida. Viver o momento presente. É um momento em que a gente vai poder fazer as nossas atitudes, agir, tomar as nossas decisões. Quando é que nós devemos agir? Quando é que nós devemos tomar decisões? É agora. Não podemos deixar para depois. Né? O passado é aquilo que já não podemos mais mexer, ele já aconteceu. O futuro a gente fica jogando as nossas promessas todas para o futuro, e quando chegar lá no futuro, vai ser presente. A gente pode simplesmente decidir que vai deixar para um novo futuro. Ou seja, nunca vai chegar a realizar aquele intento que nós estivéssemos nos planejando, nos previdenciando. A gente conhece um senhorzinho, e eu acredito que muitos de nós aqui devemos conhecer situações semelhantes, em que toda semana ele jogava na Mega Sena. Muito crente de que ele vai acertar e vai então ficar milionário. E ele nos confessava que ele jogava na Mega Sena com um objetivo, de que quando ele fosse rico, ele então iria ajudar a todas as pessoas. Ora, a gente tem que pensar, será que ele vai algum dia ganhar na Mega Sena? Talvez ele nunca ganhe. E se ele estiver esperando ganhar na Mega Sena para começar a ajudar as pessoas, ele vai talvez passar a vida inteira sem a ação. Ou, por outro lado, pode ocorrer dele realmente ganhar na Mega Sena e não colocar em prática, e mudar de ideia. Né? Eu vou ajudar um pouquinho, mas vou me ajudar também, e aí negar aqueles princípios que ele tinha enunciado, enquanto ele ainda não tinha ganhado na Mega Sena. Porque é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente dizer o que a gente vai fazer. Na hora que vem a realidade, é que a gente realmente tem que ver a prova que nós estamos passando, se nós estamos avançando ou não. Por isso Jesus disse, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Nós não devemos nos preocupar em excesso. É claro que nós devemos planejar o nosso futuro, mas nós não devemos colocar toda a nossa energia e nossa bagagem nessa questão do futuro. Então, a gente ficar remoendo o passado não vai ajudar em nada, não vai melhorar a nossa situação, não vai nos promover. E jogar todas as coisas para o futuro é como varrer para baixo do tapete. Né? O momento de agir, de decidir, tem que ser o momento presente. Tem que ser o momento de agora. Nós não podemos deixar para depois as grandes
mudanças que nós devemos promover dentro de nós, de nossas vidas. O momento de mudança é agora. E podemos aproveitar esse momento em que o planeta Terra está passando de tantas dificuldades, mas também de tantas transformações, para que nós possamos escolher, buscar o que nós queremos para o nosso futuro. O buscar depende do hoje. E isso vai garantir o que será o nosso amanhã. Existe uma espécie de anedota que conta assim, né? Quando chega o jovem, né? O jovem está naquela situação em que ele tem tempo à vontade, tem saúde à vontade, mas ele não tem dinheiro à vontade. Quando ele atinge o estágio maduro, então ele tem saúde à vontade, dinheiro à vontade, só que ele não tem mais o tempo à vontade. E muitas vezes o idoso, e aí Divaldo nos conta aí recentemente que de idoso agora deve ser de 95 anos para cima. O idoso, ele pode ter bastante tempo, ele pode até ter bastante dinheiro, mas geralmente não acompanha na idade avançada aquela saúde que ele teria de ferro quando era jovem. Então, é um jogo. A gente está num planeta de provas e expiações, nós não vamos reunir todas as condições da felicidade almejada. Então, nós temos que colocar o nosso coração, né, o nosso projeto de felicidade naquilo que é imperecível, naquilo que não é corroído, naquilo que não é comido pelos vermes. E quando a gente fala essa questão de vamos pensar no dia de hoje, que Jesus nos aconselha a nos concentrar no que nós podemos fazer hoje e não deixar para amanhã, vem na nossa imagem uma expressão que é muito utilizada, não sei se vocês já ouviram, que é a expressão carpe diem. Carpe diem é uma expressão em latim, escrita por um escritor de Roma, no século I a.C., Horácio. Essa expressão que é utilizada, ela configura um ideal estoico, epicurista, da filosofia. E o que significa esse carpe diem? Significa aproveitar o dia. Aproveitar o dia. Se você pegar a frase inteira que o Horácio escreveu, ele falou assim, em latim, carpe diem quam minimum credula prospero. E o que significa isso em bom português? Aproveitar o dia e confiar o mínimo possível no amanhã. Que não é semelhante ao que Jesus nos falou? Então, aproveitar o dia foi interpretado por muita gente como viver alegremente, despreocupadamente, até chegando às raias da irresponsabilidade. O que seria a anarquia, o caos, seria a vida leva eu e sem nenhuma responsabilidade. Essa foi uma interpretação modificada da frase que foi colocada originalmente pelo Horácio. Ela configura exatamente o oposto. Porque quando o Horácio estava falando para que aproveitássemos o dia, não é aproveitar o dia para não fazer nada naquele dia. É o contrário. Não vou esperar o amanhã, eu não sei do amanhã. Quem pode me garantir como que vai ser o amanhã? Então eu vou aproveitar o dia de hoje fazendo muito, trabalhando muito, enriquecendo minhas possibilidades materiais e espirituais, mas ele não prega o ócio, ele prega exatamente o contrário. Então, nós, como espíritos imortais, temos o infinito inteiro para a nossa frente. Então, isso poderia levar a uma acomodação e dizer, eu não preciso fazer hoje, eu tenho a vida inteira pela frente, eu tenho milênios de possibilidades para experimentação, porque o espírito é imortal. Mas, se eu fizer isso, eu estou postergando, e eu não sei como será o amanhã, né? Nós não sabemos como serão as provações do amanhã. Então, eu devo tentar sanar todas as minhas dificuldades, todas as minhas limitações, não num amanhã hipotético. No ontem já passou, então deveria ser no hoje. A gente deve investir para sermos melhores hoje. E investir dá a ideia de futuro. Mas aqui nós estamos chamando a atenção, não há contradição. Investir para que nós sejamos melhores hoje. Não devemos adiar a possibilidade de ser feliz, dentro do que é possível na criação divina, no nosso estágio evolutivo. Mas nós fomos criados por Deus para ser felizes. Nós não fomos criados por Deus para serem tristes, amargurados, abugentos, envelhecidos por dentro. Nós fomos criados para brilhar. Deus nos deu a centelha que mora dentro de nós para que nós possamos um dia ser a luz, como nos disse o Mestre.
Então, vamos olhar para esse momento atual, o momento em que vivemos a pandemia planetária, como um momento único, um momento histórico, um momento em que nós devemos aproveitar, em vez de ver o lado ruim, ver o lado bom. O que eu posso aproveitar de positivo nesse momento que nós estamos vivendo? E uma das questões é cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós para que nós possamos ser melhores já e não à frente. Então, voltando para a nossa tríade do pedir, buscar e bater, nós devemos, nesse momento, rogar o amparo de Deus, rogar o amparo da espiritualidade, para que nós possamos fazer as escolhas corretas. Nós precisamos observar nesse momento, examinar, nós precisamos buscar o quê? Nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos, como Sócrates nos aconselhava. E para que possamos, então, tomar as decisões que vão nos conduzir a esse aprimoramento que nós podemos fazer nesse momento. E aí o passo seguinte é o de agir, propriamente dito. Agir na mudança. Agir fazendo a nossa própria reforma íntima. Devemos aproveitar esse momento para sermos melhores a cada dia. Esse é um esforço muito grande. Ele exige muita força de vontade e muita disciplina. Nós, nesse momento, podemos lembrar do Chico Xavier, né, que falava para a gente que Emmanuel, quando convidou para o labor, para a missão que ele desempenhou aqui na Terra, disse: Chico, nós temos aqui uma condição para você efetuar esse trabalho. Você vai ter que ter 3 coisas para poder fazer esse trabalho. Você vai ter que ter disciplina, disciplina e disciplina. E é isso que nós estamos precisando nesse momento, se quisermos atingir esse intento de sermos melhores, aproveitarmos esse momento para sermos melhores. Nós precisamos ter disciplina para conosco mesmos. Nós precisamos ser disciplinados com as nossas indisciplinas, com os nossos defeitos, com a nossa falta de virtude. Mas nós temos que ser disciplinados também com o outro. Nós temos que nos disciplinar de como que eu vou agir com o outro. Eu vou ferir o outro ou eu vou ser mais tolerante com o outro? E eu vou ter que ter disciplina para com Deus. Eu preciso me dispor humildemente diante de Deus como uma pessoa que ainda é falha, que ainda tem vários defeitos, mas que está com desejo de modificar-se, que está com desejo de buscar a mudança que nós podemos iniciar já no dia de hoje. E nós podemos fazer isso porque está em nossas mãos, só depende do nosso livre-arbítrio. Com o amparo de Deus, com o amparo de Jesus de Nazaré, com o amparo dos bons espíritos que nos conduzem, que nos convivem conosco na espiritualidade, mas sempre torcendo por nós, chorando quando nós caímos, com esse amparo de Deus, Jesus e da boa espiritualidade, nós vamos conseguir aquilo que nós tanto desejamos, que é atingir a felicidade cada dia de sua vez. E aqui a gente lembra, para terminar, uma passagem, né, uma expressão de Chico Xavier, que é muito simbólica, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar hoje e fazer um novo fim. Que a paz de Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.